Olá, Olá! tudo bem? Finalmente saiu, né? Tudo bom, Depois de muito enrolo, né? não Finalmente é? saiu a nossa live. Enrola um É, cadinho. tá me ouvindo bem aí? Nossa, tô te ouvindo, tô tentando me posicionar aqui da melhor forma. Tô me posicionando aqui também. A gambiarra que a pessoa faz, né? Pelo menos eu tô fazendo. Tô apoiada É no assim. computador. Fernanda, quero, né, já ir enquanto o pessoal chega, né? Tiago, Gabriela, todos sejam bem-vindos. Quero te agradecer, né, porque Tiaguinho, conhece, né, Vinícius aí, tem uma galera boa aí. trabalhou comigo. Trabalhou no Quero te Porto. agradecer. Porto, qual a Uhum. empresa? Trabalhou lá na Inova. Excelente empresa em Edgar. Alver. Você trabalhou quanto tempo lá, hein? Quase 7 anos. 6 anos e meio, mais ou menos. A Inhover é uma das melhores empresas que a gente tem lá no Porto Açul. A gente tem até um contrato com ela lá. Fernanda, obrigado, cara, por ter aceito esse convite. Estou muito feliz, né? Depois de você ter me enrolado por muitos dias aí, né? Enfim, saiu a nossa live, né? Confesso que estava bem ansioso, né? Porque é um tema muito interessante, né? Sobre o mercado de trabalho, tratamento, né? E até o Porto, né? Chegou lá, né? Pô, já live de Alana, tá? Pra Fernanda, coach. Quando ele chegou até lá, tá? Mas assim, eu sei que enquanto a galera tá chegando aí, né? Eu queria até que você se apresentasse aí pra gente, né? Sua formação, o seu nome, né? E tem alguns seguidores meus que tá chegando aí que não te conhecem ainda. Tá, eu vou tentar resumir, porque se deixar eu falo, porque eu gosto de falar muito. Guarda Então, vou sua. tentar focar no falar muito, no que interessa mesmo. Bom, eu tenho 31 anos, sou formada em administração, me formei tem 10 anos, às vezes me assusta, tanto tempo que tem. E logo assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar na área de RH, nunca tinha trabalhado na área de RH, sempre trabalhei Sim, com pessoas. Mas quando eu me sim. formei, me convidaram para trabalhar na área de recursos humanos e nunca mais saí. Depois de formado, nunca mais atuei em outra área. E lá na NLV, entrei muito jovem, passei por vários processos de mudança, de transformação, de perspectiva. Em 2007, para ser mais exata, foi onde eu fiz essa transição de carreira, onde eu comecei sem perceber que eu estava fazendo uma transição de carreira. Eu tive uma gestora, a Ana, que ela é formada em administração. Quando ela entrou, eu tenho umas questões, assim, coisas que eu acredito, né? Acredito muito em signo, nessas coisas, né? Eu tenho essa curiosidade de saber qual que é o signo da pessoa. E eu lembro que quando ela entrou na empresa, quando ela entrava, entrou uma gestora nova, a gente não sabia quem era. Eu fui e olhei a data de aniversário dela. E aí eu já Sim. adorei, porque eu vi que ela tinha o mesmo signo que o meu. Falei, eu vou gostar dessa mulher. Aí gostei mais ainda, porque eu vi que o esposo dela também tinha o mesmo signo que o meu. Eu falei, gente, é gente como a gente, eu gosto de falar, né? Que a gente é solta. E realmente era, ela tem uma personalidade meio parecida, né? Uma personalidade forte. Mal sabia as surpresas que me aguardavam. Ela é coach, além de formar administração, Sim. pós-graduada, ela já estudou fora. Ela tem formação em coach. Então, ela, junto com as meninas que trabalhavam comigo, que estão até aqui na live, que eu estou vendo, Luísa, Sim. e Brena, elas estão escrevendo em 2017. Eu não sei se eu falei o ano errado, mas foi em 2017 que eu comecei. Eu acho que eu falei 2007. Deve ter sido esse. E aí, ela formada em coach, ela fazia muitos processos com a gente de desenvolvimento profissional. Então, ali eu comecei a perceber que muita coisa que me incomodava no meu profissional estava muito mais falando sobre mim do que sobre a empresa em si. E aí Sim. a gente vai acabar falando um pouco sobre isso na live, né? Sim. Quando a gente trabalha em multinacional, eu já trabalhei em outras empresas que não eram multinacional, mas quando a gente entra numa multinacional, a gente cria uma expectativa de plano de carreira, como se, assim, o sentimento que eu tenho hoje, que eu vejo que as pessoas também têm, é quase como se a gente jogasse a responsabilidade da nossa carreira na mão da empresa. E isso é meio que loucura, né? Porque assim, eu vou deixar uma empresa guiar qual vai ser a minha trajetória profissional. Eu deveria ter um plano, né, para minha carreira e ver o que a empresa poderia e pode colaborar para isso, para o meu crescimento, tanto ali quanto fora dali.
E eu não tinha isso. Então, com ela, todo esse processo veio. Quando eu fui ver, eu já estava entrando nesse mundo. Aí, quando eu mergulhei no autoconhecimento, esquece. Aí eu falei. E ela foi meu empurrão, assim, agora que ela já saiu da empresa, eu posso falar mais claramente sobre isso. Ela que me ajudou nesse processo. Ela me chamou para conversar, ela falou sobre o quanto eu poderia estar crescendo e agregando mais, que ali provavelmente eu não iria crescer o quanto eu poderia ou deveria. E aí eu fui seguir a minha jornada, que está sendo empreender. Porque a gente fala, eu saí para ser coach. Hoje eu digo para você, gente, não é simplesmente ser coach, não. Quem fala que é coach não sabe o que rola por detrás dos bastidores. Porque não é simplesmente ser coach, não. Você tem que ser coach, você tem que ser saber de contabilidade, você tem que saber de marketing pra caramba. Nossa, mas é um universo que você é empreendedor, não tem como. Até política, você tem que entender tudo, entendeu? Então não tem essa de, tipo assim, só ser coach, não. Vai muito além disso. Sim. Eu também trabalho no Porto Açu, né? Você sabe disso, né? Eu trabalho numa empresa multinacional e realmente a pegada de uma empresa multinacional é muito diferente de uma empresa familiar, né? E tudo tá engajado envolvido com plano de carreira, até porque uma empresa multinacional ela pode te dar um plano de carreira que uma empresa, né, familiar não pode, né? Até porque Fernando, né, tem muito disso, né? Às vezes, tem vários amigos que eu conheço, né, que saiu de uma empresa como gerente porque acima não tinha uma outra função para entrar numa empresa como coordenador porque existia a função gerente e o outro acima. Então, assim, tudo, né, é uma escolha, né? E aí eu faço uma pergunta, em sua opinião, qual a importância desse crescimento profissional, né? E o que fazer para chegar e para alcançar esse crescimento, né? Você que teve essa trajetória aí, né? Lá no Porto Açu, coach, cuida de pessoas, cuida de vida profissionais. Eu queria saber, assim, um pouco de você quanto a isso. Você me perguntou qual a importância do crescimento profissional? Qual a importância e o que fazer E o que para fazer? crescer, né? Então, Isso. a importância, eu diria hoje para você, que ela é relativa. Na verdade, eu acho que a maioria das coisas que você me perguntar, eu vou dizer depende. Porque depende do que você quer, entendeu? Para mim, o crescimento profissional é algo muito importante. Mas tem pessoas que não têm, tanto que é tão importante que eu acabei empreendendo porque eu tenho sede, eu tenho projetos, eu tenho planos que vão além do que eu vejo no mercado. Então, por isso empreender. Então, por isso que eu empreendi. Eu não empreendi porque eu cansei de trabalhar para os outros. Sim. Não, eu acho que se tivesse uma empresa que pensa e que tem valores, visões, missão como a minha, que acredito no que eu acredito, talvez eu estaria nessa empresa. Porque não é fácil empreender. Então, seguir uma carreira, a importância de uma carreira, está muito mais ligada aos seus valores. Quais são os seus valores? Né? O que seria valores? Porque a gente fala muito nome bonito assim, as pessoas ficam assim, o que ela está falando? Valores. Valores é o que são suas prioridades. O que é a prioridade para o Alan? Qual que é a sua prioridade? Engenheiro de produção, engenheiro civil, depois segurança do trabalho. Qual que é a sua prioridade na sua vida? Sua vida é prioridade, que você não abre mão. Do que você não abre mão? Eu não abro mão, né, da minha faculdade, que essa faculdade vai me fazer chegar no nível maior. Uma coisa que eu não abro Tudo mão. bem, Assim, mas o que o Alan não abre mão da sua vida, de maneira geral? A gente tem mania de desvincular, eu acho, sabe? O profissional do pessoal. E a gente é uma pessoa família, só. Né? Família. Sim. Claro. Sim. Até porque a família é base de tudo. Se minha família não vai bem, não tem como me envolver. Sim, pro Alan. Você entende que é pro Alan? Pode ser para outras pessoas de prioridade. Por exemplo, o que eu não abro mão para mim, antes da minha família, é justiça. É lealdade. Entendi. Eu não abro, entendeu? E aí isso vai. Porque se tiver alguém da minha família que não é leal, que não é justo, que não é humano, entende? Então, assim, a gente dá importância às coisas na vida baseado nos nossos valores. No que a gente quer. Eu dou muito valor. O meu maior valor é a qualidade de vida. Tanto para mim, quanto para as pessoas que eu amo, quanto para o lugar que eu moro, para a cidade, para o bairro, para o país. Então, a importância da carreira está muito vinculada a quais são os seus valores. O que você quer para você, do que você não abre mão,
e por quem também você está fazendo isso. Então, a importância da carreira está muito vinculada aos seus objetivos pessoais e Sim, profissionais. Muito provavelmente você não abre mão da sua faculdade porque o seu valor é a sua família, porque provavelmente você quer dar condições melhores da que você teve. Você quer dar mais sim, conforto, ou você quer ter mais lazer, ou você vai querer ter mais tempo. Isso varia de pessoa para pessoa. Você tem que entender quais são sim. os seus valores. Os seus valores, eles te guiam para as decisões. E o mais importante, seus valores, eles são, diria, que imutáveis. Assim, tipo, hoje meu valor, quando eu tomei a decisão de sair da empresa, é porque era a qualidade de vida. Até o momento que valor para mim pode, hoje eu vejo que é teórico, eu dou muito valor ao teórico, porque eu vi que sem esse conhecimento, sem estudar, sem entender realmente sobre o que eu estou fazendo, nada estaria acontecendo como está acontecendo na minha vida. Então, eu diria que a importância da carreira, antes de ser a carreira, é o que você quer para sua vida. Se é ter uma família, se é ter uma qualidade de vida, se é ter dinheiro, não tem certo ou errado. Você tem que ser leal e fiel ao que você realmente quer. E, E Fernando, para você falou um crescer, ponto. com você Sim. perguntando, né? E para crescer é quando você tem claro quais são os seus valores e o que você quer. Porque aí acaba sendo que automático, não é fácil. Mas você tem um porquê fazer tudo o que você faz, entende? Quando você é guiado pelos seus valores. É interessante você falar, né, de valores, de dinheiro, né? Isso me leva a pensar, né? Uma coisa que muitos profissionais estão em crise hoje, né? Assim, eu até te faço uma pergunta. Quando eu entro no mercado de trabalho, né, qual é o meu real valor? Qual é o meu objetivo? Ir em busca do que aquele emprego pode me dar financeiramente, ou seja, parte dinheiro, né? Ou uma realização pessoal, né? Eu acho que tem muitas pessoas que estão entrando para o mercado de trabalho, né? Não para se sentir bem, não para ter uma realização pessoal, mas em busca do dinheiro. E eu acho que nem sempre o dinheiro é uma realização pessoal. Para mim, é coisas distintas, né? Uma da outra. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso, né? É engraçado estar falando sobre isso, porque eu já tive duas opiniões sobre isso e hoje eu tenho uma que acaba juntando as Uhum. duas. Quando eu escolhi fazer administração, eu escolhi porque eu gosto de dinheiro. Eu falava isso na faculdade, os professores ficavam para morrer. Por que você escolheu fazer administração? Eu falei, porque eu quero ter dinheiro. Ah, por que você escolheu? Ah, Porque eu quero dinheiro. Ah, mas eu falei, gente, para eu viajar eu preciso de dinheiro. Para eu comer eu preciso de dinheiro. Né? Para eu me reunir na casa dos amigos eu preciso de dinheiro. Para eu ter uma casa eu preciso de dinheiro. Para eu pagar uma luz, uma água. Enfim, para eu sobreviver eu preciso de dinheiro. Então eu não consegui entender por que estava errado eu falar que eu escolhi a faculdade de administração porque eu quero dinheiro. sim. Não faz sentido. E aí você vai para o mercado de trabalho. Enfim, fiz vários estágios na faculdade e, tipo assim, cadê o dinheiro? Não estava tendo, não tava tendo dinheiro, então não estava entendendo, né? Sendo que continuava querendo dinheiro. E aí, quando você fica muito tempo numa profissão, numa área, seguindo, vai de um emprego, vai para outro, e você não vê o dinheiro que você realmente criou uma expectativa, aí eu tô te falando, tá? De quem é que sempre quis dinheiro. E continua querendo, Sim. tá, gente? Então, eu gosto. Quem não gosta? Quem disser que não Claro. gosta, não vai estar vendo essa live, porque não vai estar preocupado com carreira. Porque quem quer uma carreira, ou quer o dinheiro, ou quer a carreira antes, enfim. Todo mundo gosta de dinheiro e eu acho saudável. Não da maneira com qual eu me guiava. Eu cresci acreditando que para que você tenha dinheiro, você tem que trabalhar muito, muito e duro. E isso está errado? Não, porque hoje eu vejo que eu sigo trabalhando muito para conquistar as coisas que eu tenho, principalmente na transição. O que faltou eu entender é que não é só trabalhar muito, mas é estudar muito, é ter muito conhecimento, para que eu seja muito boa no que eu faço. E aí eu vou Sim. ter muito dinheiro. Porque não era me esforçando muito, acordando muito cedo ou indo dormir muito tarde. Não importa qual trabalho que você faça. Você tem que ser muito bom no que você faz. Porque hoje, se a gente parar para pensar, eu vou falar nível Brasil, fora do Brasil, eu não viajei muito para dizer sobre isso. Também não investi muito em entender o mercado de trabalho fora do Brasil. Mas eu diria hoje para você que no Brasil, mediante o que eu vejo do cenário, inclusive das insatisfações profissionais, é que muito do que as pessoas reclamam de não serem valorizadas financeiramente ou reconhecidas, seja o que for, é porque elas não são muito boas no que ela faz. Porque quem é muito bom
normalmente não fica desempregado, normalmente não deixa de ser reconhecido, mas estou falando de quem é muito bom. E ser muito bom nem sempre é estudar muito e nem sempre Sim, é trabalhar muito. É a junção, você sim, entende? Que é entendo. você ter o conhecimento e praticar. Conhecimento prático, conhecimento prático. Não tem como você só ter conhecimento ou você só ter a prática. Tem Sim, como. Aí, de repente, se você quiser ser um pesquisador, só o conhecimento, né? Mas agora, se você quer entrar no mercado de trabalho, trabalhar, é muito importante o seu conhecimento teórico, mais a prática. Só um dos dois, ele não vai te levar. Então, nisso que você me perguntou, se é errado, se a pessoa deveria entrar gostando do que faz, para depois pensar no dinheiro, não, tem que pensar no que é que ela quer. Então, muitas vezes, a gente vai fazer uma coisa que a gente não está tão afim, porque a gente tem um objetivo maior, entende? Às vezes eu sim. vou estar, né, trabalhando, fazendo um estágio numa empresa, não é a que eu quero, mas ela que vai me dar uma oportunidade ou um crescimento. E às vezes a gente não vai nem fazer necessariamente um estágio na área, mas lá a gente vai aprender a se relacionar com pessoas, vai, Sim. enfim. O grande X da questão é entenda o processo. Ninguém sai da faculdade, ou sai de um curso, ou entra no mercado de trabalho e já logo vai ter dinheiro. É um processo. E você tem que curtir o seu processo, curtir o aprendizado. Curtir, vai ter momentos difíceis, mas você viva esse momento. É desafiador, nem sempre é fácil, não são flores, mas se você sabe o que você quer, por que você está fazendo aquilo, fica mais fácil para você digerir que muitas vezes você não está sendo reconhecido financeiramente, ou que você não está sendo valorizado pela sua gestão e tudo mais. Eu acho que eu respondi. Não, respondeu sim, né? Inclusive, né, algumas pessoas que eu trabalho lá dentro, né, do alto escalão, tem sim algumas coisas juntas, né? A gente tem que buscar a realização pessoal e profissional e o dinheiro será a consequência, né? Tem até uma frase que eu escutei, né? Assim, o dia que eu encontrar o trabalho que eu goste, a partir de então eu nunca mais terei que trabalhar, porque eu não vou Mentira! trabalhar, eu vou me divertir. Então, Eu vou assim, te não é dizer. sério. Não, Fernanda, sabe o que eu quero te sério, dizer? sério. Sabe o que eu acho assim? Por que eu tô te falando que é mentira, assim? Não é que é mentira. É porque eu tenho várias pessoas próximas que acabam tendo muita liberdade de falar as coisas comigo. Sim. E essa frase, às vezes, dá uma depressão nas pessoas. Porque, tipo assim, não é necessariamente, você não vai trabalhar você... Cara, eu vou dizer pra você, eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito. Mas vou te dizer, o que eu Sim, faço, o que eu gosto, normalmente é 20% de todo o processo. Por exemplo, eu gosto de fazer uma live, tá aqui conversando. Eu fico fazendo live, eu não fico fazendo live. E mesmo assim, para fazer a live, a gente tem que estruturar. Tem um bastidor, tem sim, uma coisa por trás disso. A gente sim, sabe disso, a gente conversou, a gente foi ver o que a gente vai falar, sobre o quê, qual que é o tema. A gente não preparou todas as perguntas, porque senão fica uma coisa muito robotizada. Mas a sim, gente. Então, assim, é só entrar aqui e fazer um ao vivo? Não, tem um porquê de fazer isso tudo. Tem uma continuação depois disso. sim, E preparar e estruturar a live, eu acho, particularmente, eu acho um saco, porque eu gosto do improviso. É o meu perfil. Chegar e falar, não sim, sei o quê. A estruturação, uma coisa mais organizada, não é o meu. Só que eu tenho que organizar isso. Então, às vezes, eu tenho que fazer coisas que eu não gosto para ter o resultado que eu quero. Então, eu acho sim, que não é quando você encontra o trabalho que você ama. É quando você ama o resultado do que você faz. sim, Entendeu? E às vezes o entendi. resultado é um resultado financeiro, ou o resultado de um elogio, ou o resultado de entender que isso é um processo para algo maior do que você quer. Então, por isso Sim, que, depois de entender um pouco mais sobre isso, e até, por exemplo, como eu amo o que eu faço, eu amo o resultado do que eu faço, muitas vezes eu ficava meio, ai, mas não é? Quando você encontra uma coisa que você faz, segura, por que eu tô. Porque o processo não é fácil, então não importa se você vai empreender, se você vai trabalhar para os outros, se você vai ser freelance, não importa o que você faça. O que, o que satisfaz mesmo, o que te dá prazer é o resultado. Você faz o que você faz por conta do resultado. Então, não sim. foque no processo, foque no resultado. Então, não é encontrar o trabalho que você ama, mas sim o trabalho, a carreira que dá o resultado que você gosta. Então, eu entendi, você está certíssimo. Na verdade, eu acho que eu não soube me expressar, né?
que eu Não, queria não, mas é dizer. porque essa frase, como É é tão assim. clássica, e Aham. aí eu vejo, e eu sei que vai ter gente que tá nessa live e fica assim, caraca, então, pô, tô ferrada, porque eu nem sei o que eu amo fazer. Tem muito isso. Eu não sabia quando eu falava assim, o que você ama fazer? Aí eu ficava, eu amo falar, eu amo conversar. Eu vou querer dar palestra? E não é bem assim, né? Entende? Na verdade, deixa eu só reformular. Uhum. Não só trabalhar pensando no dinheiro, sabe? É trabalhar pensando sim no resultado, que consequentemente é o dinheiro, porém sempre buscar fazer aquilo que eu gosto, né? Aptidão para aquilo. Então, assim, é um conjunto. A Luísa até falou algo bem interessante. Eu mesmo trabalhando com o que gosta, não quer dizer que só vai ter o que gosta o tempo todo, né? Ou Com seja, sempre vai certeza. ser uma outra tarefa ou atividade que eu não gosto, não é a minha aptidão, mas que eu preciso executar. Até porque, Fernando, até para eu crescer dentro de uma empresa, eu vou precisar fazer outras atividades que não são rotineiras, que eu não costumo fazer, mas que vai me levar a um outro nível. O meu gestor vai olhar, não, ele é comprometido, ela é comprometida, ela quer crescer, ele quer crescer. Então não é só fazer o que eu gosto, sabe? É buscar outras coisas que eu não gosto, mas vai ter um resultado, como você falou. Sim, e se a gente tivesse mais tempo, né? Se eu perguntar a você uma atividade que você faz, que você gosta, dentro Sim. dela, eu esmiuçando perguntas, você vai ver que dentro dessa atividade que você gosta de fazer, tem mais coisas que você não gosta de fazer do que você gosta. O que você gosta é o resultado, e você entende? Sim, A área sim. que você escolhe, o que você gosta é o resultado. Porque se você for parar para pensar em todo o processo que você faz, então por isso que muitas vezes você faz o que você não gosta, mas você se dedica tanto, tem tanta resiliência, tem tanta insistência, faz tão bem feito, porque você quer o melhor resultado, mesmo quando é algo que você não gosta de fazer, sabe? Sim, Mesmo quando o processo é algo que você não gosta de fazer, porque o resultado final é o que satisfaz. sim. Um outro ponto muito importante também, eu queria, né, a gente falar sobre isso, né? A gente vê muito, né, aquele tema, não, só vai entrar se tiver QI, se tiver quem indica, se tiver uma indicação, né? E a gente sabe que no meio profissional a gente precisa sim buscar, né, algumas redes de contato, né? Na sua opinião, qual é a importância desse network, Fernanda, para o profissional adentrar no mercado? Olha, eu vou dizer que o network, ele é um caminho maravilhoso, mas dependendo de quem for você, é perigoso. Porque assim, Sim, o network você faz o tempo todo, né? Vou te dizer que quando eu estava fazendo o processo seletivo, bem no início da Inove, sim, tiveram algumas pessoas que me mandaram o currículo e eu conhecia da vida, conhecia da sim. noite, conhecia de festa. E eu tive que ter um discernimento para não fazer um pré-julgamento, porque eu não conhecia aquela pessoa profissionalmente. Eu Sim, conhecia ela de festa. E como eu também, aquela pessoa poderia ter uma imagem de mim só de festa, eu falei assim, não, eu não vou fazer isso com essa pessoa, porque eu posso fazer um pré-julgamento errado. Então é muito importante que você esteja sempre mostrando também, se você quer um crescimento profissional, se você quer uma carreira, é bom você estar mostrando, conversando, falando sobre quem é você, sobre as suas qualidades, sobre a sua aptidão profissional. Isso já é uma forma de network, né? Você com seus amigos, com seus familiares. É importante que seus pais, sua esposa, seus filhos, seus amigos saibam o que você faz. Para quando. E saiba assim, não só o que você faz, mas saiba que você sabe bem o que você faz, você entende? Porque quando for falar sobre aquele assunto, quando alguém for falar, por exemplo, você está fazendo lives aqui sobre profissional, sobre trabalho, sobre área de segurança. Tem uma pessoa que está assistindo a live aqui que ela vai precisar fazer um trabalho sobre segurança sobre ai meu Deus, a Covid-19, afastamento por conta de Covid e tal. sim. E quando ela falou comigo, eu lembrei de você. Eu falei assim, olha, tem um Instagram aqui, tem uma... Entendeu? Eu te conheço, eu nunca te vi. Gente, eu nunca vi esse menino. Eu nunca vi ele Verdade. pessoalmente. Foi alguma coisa de troca de curtida, não sei o que foi, que a gente viu um trabalho do outro, ele viu Professor, umas coisas minhas, ele, vamos fazer uma live? Eu falei, vamos, porque você tá falando sobre trabalho, isso me interessa. Eu já trabalhei no Açul. E isso é network, eu não fiz um curso com ele, não fiz nada, mas eu estou usando minhas redes sociais não só para falar com os meus amigos, não só para falar para o meu lado pessoal, eu também uso para o profissional. E isso é network. Tem outras pessoas que eu conheço porque eu fiz um curso. E dentro desse curso eu vi que a história de vida ou os projetos dessa pessoa são parecidos com os meus. Então, network não importa se você está fazendo um curso online, se você está fazendo um presencial, se é faculdade.
Entenda que você está sempre se mostrando. Eu acho que o resumo do network é isso. Entenda que você o tempo todo está sendo avaliado, para o bem ou para o mal. Então, cuidado com a imagem que você passa para as pessoas. Né? A gente não vai passar uma imagem de perfeição, porque ninguém é perfeito. Mas se você quer um crescimento profissional, busque mais mostrar o seu profissional. Eu vejo que tem pessoas que separam. Ah, não, meu Instagram eu vou falar só sobre a minha vida e o LinkedIn eu vou falar sobre trabalho. Desculpa, você fica chato. Porque ninguém quer ficar 24 horas, sabe? Tipo, lá no LinkedIn, vendo só, fiz tal curso, fiz tal curso. A pessoa quer ver uma coisa mais humana, né? E aqui Sim. também o Instagram que fala só de trabalho, eu particularmente misturei o meu por quê? Porque eu acho chato alguém que fica falando só de trabalho, só de trabalho. Então, assim, mostre quem é você, seu lado pessoal, seu lado profissional, seu lado humano, seu lado teórico, do que você entende, do que você trabalha, mostra segurança, mostra autoconfiança. Isso, pra mim, é fazer network. E é importante também, Fernanda, né, falar nesse ponto, né, saber usar a rede social, né? Porque Com eu acho muita maturidade, que tá que bem difícil, tá? e outra coisa, eu acho que você já entrevistou várias pessoas, né? Na época que você trabalhava lá no Açul, né? Você trabalhava nessa função administrativa. E com certeza, né? No momento da entrevista ali, né? A vida social também influencia nas suas decisões ali. Você, né? Já analisou algum funcionário, né? Algum entrevistado também pela rede social? Deu uma olhada na rede social? O que que ele porque não, porque isso é importante. Porque tem gente que posta qualquer coisa assim e acha que a empresa não está olhando, sabe? Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Então, eu vou dizer para você que isso não é um padrão. Isso não é. Sim, Sabe por que que não é? Porque tem quanto mais uma multinacional, a não ser quando é um cargo de alta gestão. E é um cargo de alta gestão, de gerência, eu nunca participei, para ser honesta. Dependendo da altura que a empresa tiver, na época que eu entrei na NLV, eu fui a 24ª funcionária. Então, esses cargos de alta gestão eram empresas que faziam. A gente contratou mais a mão de obra mais pesada, da produção, os técnicos e tal. Gerentes, essas coisas não passam por cargo de analista, normalmente passa de gerente para cima, para contratar outros gerentes. Então, quando são cargos menores, a quantidade de vagas são maiores e, querendo ou não, tem mais gente se candidatando, de repente, para uma vaga de operador, de técnico, do que para uma vaga de gerente, né? Então, a nível gerencial, honestamente, eu não sei se a nível gerencial as pessoas que fazem recrutamento investigam. Eu acredito que não. A nível mais sim, operacional, mais administrativo, por que a gente não faz isso? Porque tem muita gente se candidatando. Tem sim. muita gente, é muito currículo. Dificilmente uma vaga tem menos que 100 pessoas se candidatando. Então, você imagina, eu vou olhar os tantos de currículos e ainda olhar a rede social. A rede social, talvez, se alguém usasse, seria para tirar uma dúvida a respeito de alguma coisa, mas honestamente, nem eu, nem nenhuma pessoa que eu já trabalhei, eu já vi usando. Mas eu, Maria Fernanda, num processo seletivo que eu estava fazendo para uma empresa de uma amiga pessoal, ela trabalha com o ramo de criatividade. Ela trabalha numa empresa de marketing digital, ela trabalha com designer. E o material que as pessoas mandaram estava ok. Mas eu queria entender mais daquela pessoa, porque quando a gente fala de criatividade, a gente precisa entender mais quem é aquela pessoa, o quanto ela é criativa, o que é o criativo dela, né? Porque às vezes o criativo dela não era porque a empresa estava pedindo. Então, eu futuquei as redes sociais dessas pessoas. Na entrevista eu falei que eu vi por quê. Para também saber se a pessoa, porque é um emprego tipo freelance, entendeu? É para fazer arte, para fazer design. Então, eu precisava ver se essa pessoa tinha uma aptidão para isso. E o que ela tinha mandado não tinha nada para entender muito bem quem ela era. Então, eu precisei investigar. Mas deixando claro que era por quê. Isso é uma coisa minha, Maria Fernanda. Eu não estava ali avaliando o que ela faz da vida dela pessoal. Eu estava buscando mais entender qual que era o lado criativo dela. Mas você entende que é uma vaga totalmente diferente do que uma Entendo. vaga de uma multinacional, tudo mais, e que a rotina administrativa é uma outra completamente diferente. Então, não fiquei... A gente não avalia, porque é muita coisa para fazer. Um processo de admissão é muito mais complexo do que as pessoas pensam. Então, acaba não fazendo isso, não. A Laís disse algo aí. Na última empresa que trabalhei, deixa eu ver. A gente olhava a rede social para analisar se a pessoa conhece muita gente na cidade. Então, a Laís é uma amiga minha. Por que elas faziam isso? Elas trabalhavam com intercâmbio, trabalham com vendas.
Então, eles precisam de pessoas com perfil Ah, influente. Então, entendi. eles precisam de Cada pessoas com caso, caso. perfil... Cada caso é um caso. E assim, a empresa dela, por exemplo, não aplica testes para saber qual é o perfil da pessoa. Né? Provavelmente as entrevistas não eram com pessoas que já estavam habituadas a fazer perguntas que você consiga entender o perfil da pessoa. A gente que já está mais acostumado com isso, está analisando as pessoas o tempo todo, a gente já tem perguntas que a gente consegue entender se aquela pessoa, independente se ela conhece muita gente ou não, mas se ela tem um perfil que, por exemplo, no caso que eles precisavam, é uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa que fala bastante, que fala bem, entende? Sim. Fernanda, me diz uma coisa, hein? A gente sabe que quando a gente chega numa empresa, a gente quer crescer, né? Dentro da empresa, né? Em todos os aspectos. Como conseguir assimilar e alinhar isso, o crescimento profissional da empresa, com o meu pessoal também? Eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu contigo, né? Assim, conseguir equilibrar eu crescer na empresa, dentro da empresa, com outros cargos, né? Mas também ter uma outra visão, crescer também pessoalmente. Porque às vezes a gente esquece de olhar para nós, só em olhar para a empresa, para a empresa, né? Eu acho que é muito Ou ao importante. contrário. Ou o contrário. Ou ao contrário, tem gente que olha muito para si e não. Sim, Quando você se predispõe, né? O que acontece? A gente vende um serviço. A gente sim, vende. Eu vendo meu serviço, eu ganho mão de obra para uma empresa, ela me remunera no final do mês, mediante. A gente tem um contrato de trabalho e tudo mais. O que eu acho que é mais desafiador é que muitas empresas não têm metas pré-estabelecidas. Então, muitas vezes, para as pessoas é difícil entender quais são as metas ou as obrigações dela. Muitas empresas não têm descrição de cargo, não tem um processo onde, olha, você vai até aqui. Não é muito alinhado isso. E acaba sendo desafiador para as pessoas também. A gente que é de multinacional, é muito mais fácil falar, porque elas têm metas, as empresas deixam claras as metas. Normalmente as metas são separadas por setor. E aí você tem um sim. gestor que te acompanha, que te dá um feedback. Então a gente já é treinado, vamos dizer assim, a gente já entra num ritmo. Mas isso não é a realidade da maioria, isso não é a realidade da massa. E mesmo assim, até eu, que já fui para uma multinacional, que já trabalhei, no caso, em 2 multinacionais, nem todas também fazem isso. Até porque as multinacionais são geridas por pessoas que nem sempre fazem todo esse processo de Entendi. feedback e de tudo mais. Então, eu acho que para você entender e alinhar o crescimento seu profissional com o da empresa, primeiro de tudo, você tem que saber o que você quer para a sua carreira. E entender se aquela empresa vai poder te proporcionar tudo o que você está buscando para o seu crescimento. Você entende? Sim. Porque às vezes você está numa empresa onde, para o seu nível técnico, ela vai atender a necessidade e a demanda. Mas quando você quiser ou estiver galgando para um cargo de engenharia, vai ter uma empresa que vai te atrair mais do que essa faz. Porque os valores, os objetivos, o produto com que ela trabalha já não te interessa mais tanto quanto antes, porque seus valores mudaram, às vezes você está dando mais importância a outras coisas. Então é importante você se conhecer muito bem para você entender se o seu ciclo não se encerrou naquela empresa ou não. Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, você entende? Eu acho, não tenho certeza. Entendi. Tiveram outras coisas aí que aconteceram, mas senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Você optou em crescer pessoalmente e profissionalmente fora do meio corporativo, Fernando? Como é que foi essa decisão sua, assim? Compartilhe com a gente. Então, o que aconteceu? Eu não tinha maturidade. Naturalmente, eu já sou um pouco desorganizada. Até falei isso esses dias no meu stories. Não sou muito disciplinada. E a minha gestão, quando eu trabalhei em empresas, eu não tive uma gestão onde tinha um acompanhamento que me ajudasse nesse meu desenvolvimento. Em contrapartida, eu na época fazia isso, hoje eu tenho total consciência que não é assim. Eu responsabilizava muito a empresa. Por isso que eu falo com muita propriedade sobre isso, de você tomar a responsabilidade da sua vida, da sua carreira, né? Então, a minha virada de chave foi por quê? Eu passei muito tempo mostrando para a empresa uma dependência, vamos dizer assim, como se ela fosse responsável pela minha carreira, e ainda assim eu não estava aberta ao que ela estava me oferecendo. Mas por que eu não Sim, estava aberta ao que ela estava me oferecendo? Porque o processo que eu fazia na empresa e o resultado não era algo que eu gostava. Porque se o processo fosse algo que eu gostasse e o resultado que eu não gostasse, mas o resultado fosse algo que eu gostasse, estava ok.
Mas o processo já não era, e o resultado também não. Porque eu passei muito tempo trabalhando na parte de departamento pessoal. E Sim. eu não gosto, entendeu? É uma parte muito Não mais de gosta? análise. Não, porque você tem que ficar sentado Sim. na frente do computador, analisando. E Sim. não é, eu gosto de gente. Aí quando eu comecei a preparar cursos, eu cheguei antes de sair, na transição, a minha gestora me deu muita liberdade e ela confiava em mim porque ela me conhecia verdadeiramente. Aí eu comecei, eu junto com as meninas que trabalhavam comigo, a criar cursos, a gente fez team builds, então a gente dava treinamento para liderança. Aí, esquece, eu amava. O processo de montar o curso, para mim, é chato. É uma pesquisa, Sim. aí pega referência, não sei o quê, tipo fazer monografia para quem faz faculdade. Mas o resultado que me dava no final, quando eu via que as pessoas estavam entendendo, que elas estavam tomando a autorresponsabilidade das suas carreiras, aí aquilo me dava gás. Mas naquele momento ali eu já tinha tomado a decisão de sair. Eu estava feliz, até minha gestora na época falou assim: você quer continuar? Porque você tá outra pessoa. Aí eu falei: não, porque eu tô feliz que eu vou sair, entendeu? Primeira pessoa que fico feliz em sair. Aí eu falei assim: eu tô trabalhando bem, mas assim, na época eu falei isso, mas eu entendi que eu tava trabalhando bem porque eu tinha me encontrado. Você entende que eu sou um Entendi. perfil? Era um Uhum. perfil que eu trabalhava com uma pessoa estável e conforme. O que é uma pessoa estável e conforme? Uma pessoa estável, ela faz gestão de conflito, ou seja, a pessoa chega lá no DP, ela tá puta porque o contra-cheque dela tá errado, porque a hora extra não veio, aí a pessoa chega cheia dos cachorros lá gritando pra você. Aí você tem que respirar, parar, explicar que na verdade ela entendeu errado, ou que também a gente teve algum erro. Não. Por exemplo, todo mês vem alguém não entendendo sobre férias. Aí você tem que parar, explicar. Ou seja, uma pessoa completamente calma e paciente. Coisa que naturalmente eu não sou. Me esforço, mas eu não sou natural. E um outro lado do perfil, né? Isso é o perfil estável. O conforme é aquela pessoa que é muito detalhista, que está atenta aos detalhes, que é muito Sim. organizada. Eu não sou nenhuma dessas duas coisas. E isso é muito voltado para o perfil para quem trabalha com atendimento ao público relacionado ao departamento pessoal. É uma pessoa totalmente analítica e estável. Eu não sou naturalmente. Eu sou dominante e influente. O que é ser esse dominante? Esse dominante, ele olha o todo, ele olha por cima, ele tem uma visão 360, tem um problema, ele fala, vamos fazer isso, vamos fazer Sim. aquilo, vamos fazer. E o influente é aquela pessoa que se comunica, que ela fala, que ela gosta de muita gente. Enquanto o estável é mais de ouvir, o influente é mais de falar. Então você imagina eu, aquela pessoa que viu o problema e falava, vamos fazer aquilo. E cheio de gente. Eu tinha que ser uma outra pessoa e eu estava sendo uma outra pessoa, eu estava sendo completamente infeliz. Quando você é completamente infeliz, porque você está adaptando para uma coisa que você não faz o seu melhor. Eu me esforçava Sim. para dedéu para fazer o melhor. E eu fazia o melhor dentro. Só que o resultado, para mim, sabe? Não se importa, não, entendi. Não ganhava Porque um não, salário bacana, mas o resultado, não era aquilo que você queria. não. Não, Ó, o e não Diego tem disse a ver algo. com a máquina que eu Sim. trabalhava. Ó, O Diego disse aí, ó, gostei bastante dessa análise. O principal é saber qual é o seu objetivo para definir se a empresa se adequa mesmo. Então, assim, tem gente que entra e nem sabe o objetivo, não sabe para que está ali, não se tô dizendo pra encontra. você, a maioria das pessoas são assim, tá? Porque a gente cresceu entendendo que a gente tem, né? A gente estuda, faz o ensino médio, faz uma faculdade. Da faculdade você vai arrumar um emprego. E aí tem um monte de gente que pira, porque às vezes sai da faculdade e não arruma um emprego. E aí, ferrou, minha vida desandou. E não é. Gente, quem dera se tudo fosse lindo como parece, como é na teoria. Não é assim, as coisas não são assim. Fernando, conheço uma amiga, né, de uma empresa familiar, de tradição, de pai para filho. Hoje ela trabalha aí há mais de 30 anos nessa empresa, né, 32 anos, e conversando com ela, a gente já falou assim, nossa, eu tô louco para viver algo novo, sabe? Trabalhar numa empresa multinacional, trabalhar numa empresa grande, sabe por quê? Porque ela não se deixou se arriscar pela vida, sabe? Buscar uma coisa nova. Então tem gente que também fica numa caixinha e tem medo de sair dessa caixa. Ela está há 32 anos, né, trabalhando no mesmo lugar, na mesma empresa. Por quê? Porque é de pai para filho. E tem muita gente que não é feliz porque acha que conseguiu uma tradição, e não seguir algo que realmente gosta. Sim, tem isso. Tem também o fato de, às vezes, hoje o resultado que essa empresa está dando não tem mais a ver com o mercado. Vou te dar um exemplo. Empresa familiar tem
tem um desafio muito grande, que às vezes é você mudar o produto, ou mudar a forma de atendimento, ou mudar a gestão. E aí, quando você vem já de uma forma... Por exemplo, pessoas com perfis conformes são pessoas que seguem padrão, que elas não gostam de mudar a rotina, pessoas estáveis. Então, às vezes o mercado muda, como o mercado está mudando, né? Onde agora você vende online e as pessoas, quem gosta ou não gosta, está tendo que se virar para poder fazer. E se é uma empresa familiar, ela não está flexibilizando para isso, entendendo, ela não vai ter bons resultados. E aí ela vai achar que ela não gosta daquela empresa, porque na verdade ela nunca gostou de trabalhar com aquilo. Mas na verdade o que está frustrando ela é porque a empresa não está dando mais os resultados que davam antes. Entende? Então também tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas falam assim, é porque eu nunca amei isso que eu faço. Calma, pare e analisa, porque as pessoas... A gente está com tanta informação. Eu até compartilhei nos meus stories agora, que é falando sobre empreendedorismo. Tem muita gente achando que é empreendedor, que tem que empreender porque está infeliz no trabalho, nunca gostei disso, não sei o quê. Calma, hoje a gente vive a era de muita informação e às vezes a gente confunde. Eu acho que antes de olhar para fora, as pessoas têm que aprender a olhar para dentro. Né? Assim como a gente fala de saber quais são os seus objetivos, saber o que é. É muito importante você saber isso para você ir para o mercado de trabalho. E você concorda que empreendedorismo é algo que já nasce na pessoa ou é algo que pode ser trabalhado em alguém que você aparentemente observa e não tem perfil? Um empreendedor em si é algo que pode ser trabalhado ou a pessoa já nasce para aquilo? O que você acha? Eu tô rindo porque é uma conversa que eu tive com uma amiga que foi a última pessoa que mandou mensagem. Eu acho que tem vários tipos de empreendedores, assim, a gente debate muito sobre várias coisas. E eu acho que tem pessoas que nascem empreendedores, assim, aí eu vou falar de perfil de novo. Tem um amigo meu que ele é super empreendedor, só que ele tem um perfil influente. Ela botou eu. Ele tem um perfil influente. O que é esse perfil influente? Ele é aquela pessoa que ele gosta de gente, ele gosta de comunicar, ele é muito bom para vender. E como ele gosta de convencer e de criar um produto, quando ele chega num sucesso, assim, tipo assim, ponto, cheguei, esse produto meu o negócio dele desanda. Isso é porque ele é um mau empreendedor? Não, isso é porque o negócio dele é abrir negócio. É falar, olha, toma aqui, ó, isso aqui dá certo assim. E alguém vai tocar esse negócio. Então, por isso que às vezes é importante que alguém tenha um sócio. E às vezes vai ter gente que acha que não é empreendedor, mas seria um bom empreendedor com alguém que tem esse perfil de chegar e fazer as coisas acontecerem. Mas sempre para ter alguém num palco, tem que ter alguém no bastidor, arrumando a casa. Sim. Então, às vezes, as pessoas podem ser um empreendedor, podem ter um negócio, mas acho que isso está muito mais atrelado ao resultado do que empreender. Empreender não é fácil, é desafiador, você tem que saber muita coisa. E às vezes tem pessoas que têm um perfil de ser especialista em um assunto. Quando você empreende, você não sabe só sobre uma coisa. Você tem que saber um pouco de tudo. E você tem que saber um pouco de tudo e ser bom pra cacete, me desculpa o palavreado, e ser bom pra cacete uma coisa. No meu caso, eu trabalho com pessoas, eu tenho que entender muito sobre pessoas. Mas eu não posso ignorar assuntos de religião, eu tenho que estudar o passado, eu tenho que estudar sobre como foi a trajetória, como que o mercado de trabalho, revolução industrial, eu tenho que... Aí entra política, entra religião quando eu vou estudar isso. Então, tem como eu ser só coach? Ou aí eu tenho que estudar marketing, aí eu tenho que estudar sobre gatilho. Então, você tem que estudar muita coisa quando você é empreendedor. Agora, tem gente que é muito bom em uma coisa. A pessoa é muito boa em escrever texto. Aí pode vir falar comigo, porque eu não sou muito boa, eu não gosto muito, estou precisando de alguém para isso. Então, às vezes é isso, é você entender que às vezes você vai trabalhar nos bastidores, às vezes você vai trabalhar no palco, sendo empreendedor ou não. Tendo a sua empresa ou trabalhando para alguma empresa. O que disseram agora aí, ó, nem sempre um bom empreendedor é um bom administrador. Exatamente. Quase sempre um bom empreendedor, porque ele é muito bom com ideias. Aí ele chega e vomita aquelas ideias, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E precisa de alguém para organizar essa mente. Eu digo porque eu sou meio assim, entendeu? Eu tenho muitas ideias e na hora de organizar essa confusão mental que tem na minha cabeça, de tanta informação, de tanta ideia que eu tive, é desafiador. Então, quando você vai chegando num patamar da sua empresa, do seu negócio, quando você está empreendendo, você precisa de alguém para te ajudar, porque você não tem como fazer tudo, você é uma pessoa só, entendeu? Então é muito perfeita essa frase do Smile. Um exemplo aqui em casa, eu sei muito fazer dinheiro, a minha esposa sabe muito administrar ele.
Exatamente. Por isso que junto. Você imagina se os dois soubessem fazer e não soubessem administrar. O dinheiro ia ser pela janela. Entendeu? Sim, Então é isso. Não é só sobre ganhar dinheiro, mas também administrar dinheiro. E também não é só sobre administrar dinheiro. Porque se você administrar muito dinheiro, você tem que fazer ele entrar, né? O que adianta você saber muito sobre administrar dinheiro e não fazer ele entrar? Então, Entende? você concorda que existe empreendedor que sozinho terá sucesso, mas existirá empreendedor que precisará de outro para alcançar sucesso, porque um vai complementar o outro. Não existe uma regra, né, Fernanda? Na verdade, um empreendedor, ele nunca fica sozinho quando o negócio dele cresce. Né? Se eu, sei lá, sei fazer empada, minha empada começa a vender muito, uma hora eu vou precisar de um ajudante. Aí, dependendo se eu começar a vender essa empada para algumas empresas, sei lá, para do campo, que é uma coisa de salgado aqui, tudo bem que ela fabrica dela, mas enfim, se eu vendo para uma lanchonete, o meu negócio começa a crescer e eu vou precisar de alguém para administrar, para receber o telefone. Então, eu querer cozinhar, eu querer cuidar das encomendas, eu querer cuidar do recebimento. Não tem como. Então, todo empreendedor chega uma hora que ele vai precisar de pessoas. É importante que ele reconheça que braço que ele precisa. E Sim. normalmente, no início do seu empreendimento, os seus braços são pessoas que têm um perfil o oposto do seu. Você imagina. Eu sou dominante influente, comunicativo. Aí eu vou trabalhar com alguém que é igual a mim. O que vai adiantar? Ela vai fazer e vai ter Não vai habilidades somar. que são as mesmas que não vai somar. Então, não vai dar muito certo, né? Então, assim, não é que não vai dar muito certo, vai até dar certo. Mas eu e esse meu sócio, a gente vai continuar precisando de uma outra pessoa para dar esse equilíbrio. Entende? É como se perfis diferentes dentro de uma empresa se complementassem, né? Com total certeza. Por isso que um processo seletivo, o gestor, o recrutador, né? Tanto o gerente, tanto o gestor, tanto o RH, fazem muitas perguntas, às vezes pessoais, para entender qual o perfil dessa pessoa. Né? Dá para ter uma noção com a experiência profissional dela, né? Se teve atendimento ao público ou não. Mas muitas das vezes tem umas perguntas que é para entender, para saber. Porque não tem perfil bom ou perfil ruim. Tem perfil para cada vaga, entendeu? Para cada Entendi. área. Às vezes é um perfil bom para uma determinada área, mas aquele gestor ali precisa de uma pessoa com perfil que saiba lidar com ele, né? Tem os desafios de lidar com. Então, quando a gente está fazendo recrutamento, quando a gente está escolhendo alguém, tem que analisar muito aquela pessoa, porque ninguém quer entrar numa empresa e ninguém quer contratar alguém para uma empresa, seja dela ou seja, né, de quem você presta serviço, para a pessoa entrar e logo sair. Porque dá muito trabalho recrutar alguém, dá muito trabalho demitir alguém, não é só uma questão financeira, é retrabalho. Entendi. Fernanda, a gente tem 6 minutos, né? Deixar as considerações finais. Nossa, passou muito rápido. Falar de gente, Quero, falar de carreira, sai muitas coisas, são é muitas muita coisa. informações. Eu quero te agradecer, né, por ter aceito aí, né, o convite, né? Nossa, Nada. aprendi muito, né? Essa live vai ficar salva. Eu vou lançar lá no meu canal no YouTube, tá bom? Vou fazer Ótimo. aqueles vídeos em lá que você gosta. E eu quero te agradecer e a gente marca uma outra mais pra frente aí, porque foi bem legal, um tema bem interessante. A gente marca outro tema aí, né, sobre Vamos marcar sim. Vamos ou sim. pode falar. Não, eu ia falar que a partir de semana que vem, Sim. eu tô fazendo uma sequência de 6 lives falando Não, sobre não, não. bastidores. Sobre bastidores. A Brenda, que está aqui falando, vai ser a primeira. Ela trabalhou comigo na Inova. Ela ainda Sim. trabalha lá na área de RH. Sério, trabalha E pertinho de mim. trabalha perto de você. E ela não vai estar falando como a Inova, ela vai estar falando como a Brena, como a experiência profissional que ela tem. Ela já trabalhou em outras empresas, na Unimed, no ramo de saúde. A gente vai estar falando sobre os bastidores de um recrutamento, para que as pessoas tenham mais maturidade e entendam o que acontece na hora de fazer Sim. um processo seletivo. Por que a vaga surge, né? A vaga não surge porque, olha, legal, vamos contratar alguém que está precisando? Não, a empresa não contrata alguém que o mercado de trabalho está precisando, é porque ela precisa de uma mão de obra específica ali naquela área. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses bastidores. E nessas 6 lives vão ser 6 pessoas. Vai ter a Brena falando sobre por que Pedro e não João. A gente vai estar explicando sobre por que contrata uma pessoa ou não Que outra. legal. A segunda live é com a Thaís, é uma ex
ex-gestora minha que trabalhou na NOV. A gente vai estar falando sobre o RH é padre. É uma comparação que eu faço do RH com o padre. Vai ter uma explicação sobre isso. A terceira live vai ser com um rapaz que trabalha na Natura. Ele é psicólogo também. Todos esses 3 primeiros são psicólogos. Ele trabalha na parte de recrutamento da Natura. E a gente vai estar falando sobre o RH é uma ONG, né? Que as pessoas têm, né? Aí a quarta live vai ser com o Nunu. É um ex-jogador de futebol. Ele agora não joga mais com futebol, ele está empreendendo. A gente vai falar sobre os bastidores de uma carreira, dessa transição, porque o jogador de futebol acaba se aposentando muito novo. Então, e aí, o que fazer depois disso? Como que foi isso, as decisões? Como que foi a trajetória dele? Aí, a quinta live vai ser com uma menina que trabalha na parte de comunicação. A história dela é bem parecida com um amigo, de ter saído de empresas porque os valores não estavam batendo, porque ela não estava podendo ser muito ela, então ela foi montar a empresa dela de comunicação, ela trabalha com comunicação. E o último vai ser o Bruninho, um amigo meu que trabalha com a parte de tecnologia da informação, que é para finalizar falando sobre os bastidores disso, de como a tecnologia, de como a parte de TI está sendo importante para o crescimento profissional de qualquer um. Da área de TI, muita coisa vai automatizar, se não já está automatizando. Então, como é importante você estar nesse universo. Então, vão ser 6 lives falando sobre bastidores de carreiras. Eu quero assistir. E aí, eu acho que depois que você assistiu todas elas, de repente você anota todas as dúvidas que você ficou, a gente faz uma do tipo assim, Fernanda, tá bom, eles falaram, agora eu quero saber de você. O que você acha disso? Ó, olha só, hein? Todas essas lives aí vai se resumir em um tema que eu quero fazer a próxima live contigo. Sabe qual é o tema? A importância de se arriscar. Me joga no jogo. Você sabe que eu gosto de nomes diferentes, né? Me joga no jogo. Algo tipo Porque assim. realmente, né? Porque realmente, às vezes as pessoas, elas não estão dentro da realidade que elas querem, mas têm medo de se arriscar por uma coisa nova. E é engraçado que você falou isso, porque o tema com o jogador, né? O que jogava futebol, o Nunu, daqui de Campos, ele foi pra... Ai, meu Deus, não sei se foi um lugar que ele foi. Foi fora do Brasil, esqueci agora o nome. E ele falou justamente isso, eu arrisquei. Porque ele não fez planejamento de carreira. Normalmente o jogador de futebol não faz. Ele conta muito com a habilidade dele, que é natural dele, mas também conta com a sorte de ser visto, de estar no lugar certo, na hora certa. Então, foi uma frase que ele deixou e virou tendo nossa live. Ele falou assim, eu arrisquei. Ele não planejei. Turquia, obrigado, Gabi. Ele jogou na Turquia. Então, ele arriscou. Então, a gente vai falar sobre isso. Então, você vai gostar muito da live dele, provavelmente. Porque ele vai contar sobre, tipo assim, como que foi ele se arriscar, que hora que ele tomou essa decisão, vai ou não vai, é interessante. Quero assistir. Obrigado, Fernanda. Obrigada a você, querido. Obrigada aos meus amigos maravilhosos que estão assistindo aí. Obrigado a todo mundo que acompanhou nossa live aí, esteve presente, né? Você que é meu seguidor, que não segue a Fernanda, siga ela lá. Você que segue a Fernanda, me siga, né? Porque eu também tenho feito umas lives bem legais. Inclusive, a própria empresa me disse para eu não parar, você acredita? Os caras sabem lá das minhas lives. Meu gerente falou assim, ó, Alan, diminui, mas não para, porque para trás nunca mais. Então, assim, esse período de quarentena tá agregando. Aqui, agregou muito, nem eu imaginava que ia agregar tanto. Então, a própria empresa olhou aquilo que eu estava fazendo aqui e estou me aconselhando em continuar. Então, isso é o máximo. Que bom, parabéns. Você tá num... porque você, né, vamos lá, já que a gente tá falando de perfil, você é um influente. Nem todo mundo vai fazer isso, porque você entra pelo menos é o que eu acho. Você fala muito bem nas câmeras, então você não tem problema com isso. Aí vai ter gente que não vai ficar na câmera como eu e você, porque... Então, gente, às vezes você não tem é introvertido, não vai conseguir ir pra câmera, mas escreve. Passa o conhecimento que você tem. Passa o que você sabe. Então, se venda da forma que você soubesse vender. Se não é fazendo vídeo, se não é fazendo live, é fazendo texto. Tem um amigo que eu não sei se está aqui vendo ainda, que é o Edgar, ele escreve muito bem. Ele não é de ficar... Ele não faz ligação de vídeo com amigo. Ligam para ele vídeo chamado, ele não participa. Mas ele tem lá o site dele, ele escreve muito bem. É um cara inteligentíssimo, entendeu? Então, ele o quê? Ele escreveu. Tem gente que vai fazer imagens, enfim. Pegue a sua habilidade e use ela da melhor forma. E aí, se eu só queria responder ao Diego, que não sei se vai dar tempo, que tá acabando. Vocês acreditam que o perfil da pessoa influencia na decisão de arriscar? Com certeza. Me chama no inbox que eu te explico mais sobre isso. Mas tem pessoas que seguem mais padrões, que seguem mais regras. E para ela é mais difícil entender que, às vezes,
quebrar regras é importante. Assim como tem gente que quebra regra o tempo inteiro, é difícil entender que precisa seguir regras. Então, influencia sim. Mas o que define se a pessoa se arrisca ou não é a confiança que ela... É o planejamento que ela tem. Eu vou me arriscar, pode acontecer isso e isso. Se acontecer isso, eu vou fazer isso. Se acontecer isso... Então, é o planejamento que faz a diferença, não a coragem. Planejamento de direito. Exatamente. Fernanda, vai acabar aqui o tempo. A gente continua conversando aí no inbox. Grande Tá abraço, bom. muito obrigado. Obrigadão, viu? Beijão. Continuemos. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.